Olá pessoal, somos da Oficina do Estudante e hoje estamos aqui com mais uma Oficina Cast. E o tema de hoje é o novo Código Florestal Brasileiro, recentemente aprovado na Câmara dos Deputados, segue para apreciação e votação no Senado e, portanto, um tema que deve dominar o noticiário nos próximos meses. Para discutir um pouco sobre o tema, temos aqui o professor Dario e o professor Simões, de Geografia, que entendem tanto bastante da área política, quanto das questões ambientais envolvidas no projeto, ainda projeto, né, porque precisa da votação do Senado, de novo código para a preservação do meio ambiente no Brasil. Professor Simões. Olá, amigos, tudo bem? Eu gostaria de começar aqui, então, em primeiro lugar, destacando a rapidez com que se deu toda a movimentação para a votação do código. Apesar do código ser extremamente polêmico e ter gerado uma série de divisões em termos de interesses políticos, em termos de partidos políticos, inclusive, como nós vimos agora o racha do PT com o PMDB em torno do código, mas a velocidade com que essas medidas foram levadas à votação e com que foram aprovadas espelha muito dos interesses que estão por detrás deste novo código, né? É um código que, obviamente, tem uma participação muito grande de certos setores da sociedade, principalmente os grandes produtores agrícolas, que vem aí a necessidade de obter mais espaço para cultivos, sem que isso necessariamente implique em aumento da intensidade, né, em intensificação tecnológica desses cultivos, né, expandir a fronteira agrícola mesmo. E o segundo fato que chama muito a atenção é a forma como este plano vai se dar, vai se implementar rapidamente e sem tocar no tema das estruturas da terra, né? No tema da concentração da terra, no fato de que a terra, as questões agrárias principais não estão ligadas a uma política ambiental, mas muito mais a uma estrutura fundiária desigual que nós persistentemente temos proliferado no Brasil, né? Não sei se você está... Se você verificar historicamente, até o professor Célio pode me ajudar aqui, né? O Brasil ele tem uma característica muito importante, já faz parte do DNA brasileiro, concentração de terras, né? Nós começamos com as capitanias hereditárias, né, das monoculturas de exportação. Então, grandes espaços de terra sempre fizeram parte, né, do modelo agrícola brasileiro, ou seja, concentração de terras sempre fez parte, né, da nossa história. Quando você fala do Código Ambiental, o atual Código Ambiental, antes dessa mudança prevista pela pressão dos ruralistas, ele é de 1965. E por ser um código muito antigo, ele preserva boa parte, né, da vegetação natural do Brasil. Não que essa vegetação esteja sendo preservada, os desmatamentos continuam. Mas por ser um código muito antigo, acaba jogando praticamente quase 90% dos agricultores na ilegalidade. Então, por exemplo, o que prevê o código atual, antes da mudança? Então, ele prevê o seguinte: na Amazônia, por exemplo, deve haver uma preservação de 80% da mata nativa. No Cerrado, pegando inclusive parte da Amazônia Legal, em torno de 35%. E os demais tufos de vegetação que sobraram, praticamente, como Mata Atlântica, Araucária e outras, há uma preservação mais ou menos em torno de 20%. Ou seja, nos topos de morros devem ser preservados, ou seja, preservados totalmente. Quer dizer, isso é uma mentira. Isso não acontece no Brasil. As encostas até 45 graus, né, devem ser preservadas, principalmente para se evitar os possíveis deslizamentos que acabam acontecendo. E também, né, o respeito à mata ciliar, ou seja, atualmente o respeito até 30 metros nas cheias. Né? Hoje, por exemplo, eles querem medir em rios até 10 metros de largura, levando em consideração 15 metros. Então, o que vem acontecendo? O Brasil mudou muito de 1965 para cá. Ou seja, os investimentos na agricultura foram muito intensos e são intensos, inclusive capitais de fora, né? Hoje os chineses estão inundando o Brasil de investimentos em terras. Então, hoje, por exemplo, a gente não sabe se é o Código Florestal ou se é o Código Agrícola. Se você pega, por exemplo, os cientistas, o que os cientistas alegam? Que nós não precisamos de mais espaços de terra. O que nós precisamos é tecnologia para se plantar, né? Então, essa tecnologia poderia evitar maiores devastações em relação à nossa vegetação original, né? Então, o Código Florestal, basicamente é isso, né? Então, começa um conflito entre o capital e um conflito
capital versus ambientalistas. E o governo acaba ficando no meio do caminho, né, em relação a isso. Mas o relator, né, o Aldo Rebelo, que é do PCdoB, vende o novo código como sendo um beneficiador principalmente dos pequenos produtores, porque eles precisariam de maior espaço, já que não tem uma dimensão de terras tão grande. Só que vai tudo no mesmo pacote. E o problema maior é a anistia. Né? Se a gente fica com o código antigo, como diz o professor Dario, 90% dos produtores estão na ilegalidade. Para regularizá-los, abre a possibilidade das áreas que não foram devastadas serem devastadas. Um dos problemas que eles apontam é que vamos dividir em módulos por módulos rurais e garantir que os pequenos tenham a possibilidade de ocupar mais o espaço. Mas nada garante que um latifundiário loteie as suas terras para poder devastar mais. Né? Claro, perfeitamente. E de qualquer forma, né, mesmo a ideia de você liberar plenamente o desmatamento em pequenos módulos familiares é muito discutível. Afinal, problemas como deslizamento, recarga de aquíferos, alagamentos, esse tipo de coisa acontece também na pequena produção. Né? Então há um quociente aí de vegetação que seria necessário até nos pequenos módulos. Agora, o que na verdade nós vemos é que esse discurso do pequeno ele traveste o grande interesse, que é o agronegócio. É claro que nós não devemos também satanizar o agronegócio, é claro que ele tem uma contribuição na economia brasileira hoje, e acho que esse impasse que a Dilma vive hoje é um pouco sombra disso. Né? Ela também reconhece que há uma necessidade de certa forma, contemplar o agronegócio. Mas... Inclusive, um detalhe importante, quando você fala a respeito se essas leis ambientais que não tivessem e fossem, se nós tivéssemos, por exemplo, as multas necessárias, se as pessoas forem presas, como nós já falamos, o que vai acontecer? Nós vamos perder em torno de quase 70 bilhões de dólares em relação à economia do país. Porque nós vivemos, por exemplo, o Brasil ainda é um país industrial, um país de industrialização que se industrializou pós-Segunda Guerra Mundial, a partir de JK praticamente, 50 anos em 5, toda aquela história, mas é um país que vive muito da exportação de commodities. E as nossas exportações são necessárias, né? Inclusive o Brasil é um dos grandes produtores agrícolas do mundo. E aquele velho problema, né? E nós temos também o problema ambiental para ser resolvido. A Dilma, por exemplo, já é uma pessoa não muito bem aceita pelos ambientalistas, né? Ela tem, principalmente por ter autorizado a construção de hidrelétricas na Amazônia, né? Então isso daí, por exemplo, criou uma certa antipatia, tanto do pessoal do Partido Verde, como dos ambientalistas de um modo geral, né? Ou seja, até recentemente, ontem, né, nós tivemos, por exemplo, a liberação da construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu. Que era uma briga da Dilma com a Marina quando ainda estava no Ministério do Lula. A Dilma acusava a Marina constantemente de atrapalhar a liberação das licenças ambientais enfim, a Marina saiu do governo atirando nesse sentido. E foi o que praticamente inviabilizou o apoio da Marina a Dilma, pelo menos oficialmente, no segundo turno das eleições do ano passado. Mas é complicado o código, porque, como disse bem um comentarista, nem lembro qual, né, quando a gente tem pessoas que lidam com a área ambiental de colorações políticas tão diferentes, criticando, é porque alguma coisa está errada. Então ele citava o exemplo do ministro, do secretário, que ainda não tinha status de ministério, de meio ambiente, do Geisel e do Figueiredo, ocupou o cargo, dizendo que o código era criminoso. Da Marina Silva, que não tem nada de compatibilidade ideológica com esse senhor, dizendo que o código era criminoso. Com os ministros que ocuparam a pasta do governo Fernando Henrique, dizendo que o código era criminoso. Então, se tantas vertentes ideológicas tendem a dizer que o código é criminoso, alguma coisa está errada. Provavelmente o código que um defende, o outro defende, sejam diferentes, mas com certeza não é esse
do neocomunista Aldo, né? Que os votos dele vinham da cidade de São Paulo, eu não sei que ele está querendo ter voto agora do plantador de laranja, eu não entendo. Não é típico do Partido Comunista. Você vê as raízes do partido, não é isso. Em relação a isso também é uma preocupação muito grande também na questão das terras, né? Que o governo anda preocupado com a compra de terras no Brasil, então por motivo de especulação, não é isso? Inclusive os próprios chineses estão fazendo grandes investimentos, os agricultores brasileiros, os grandes investidores estão reclamando. Inclusive, como é que é a história, Simões, das cotas lá? Não é tem cotas, o governo Lula conseguiu fazer isso passar, uma limitação exatamente de compra de terras, né? Para estrangeiros, né? Porque houve exatamente isso que o senhor está descrevendo, né? Um surto de estrangeiros comprando terras, grupos empresariais, grupo Hyundai, coreano, né? Comprando seu segmento econômico lá da agricultura. Diversificando. Um detalhe importante que a gente tem que ver que nos últimos 2, 3, acho que até 5 anos, o mundo tem necessidade de agricultura, inclusive o mundo está consumindo mais. Né? Então a gente leva em consideração o Brasil, por ser o terceiro, quarto maior produtor agrícola do mundo, acaba sendo um dos países que vai inundar o mundo de alimentos. Então, obviamente, como a terra no Brasil ainda é barata, né? E os investimentos vêm de fora, muitos deles de paraísos fiscais, né? Lembra que a gente estava comentando sobre os paraísos fiscais, Bahamas, Ilhas Caimãs, aquelas as americanas lá, então a gente leva em consideração que esse capital oriundo, só Deus sabe de onde, né, acaba vindo para o Brasil e comprando terras no Brasil. Quer dizer, por isso que o governo Lula limitou, né, esse processo, porque senão você acabava ficando na mão de estrangeiros, né, literalmente na mão de estrangeiros. Mas é uma ampliação da produção ainda meio assim, antiquada. Ao invés de aproveitar as terras que já são ocupadas, aumentando a produtividade, não, amplia o volume de terras cultivadas para ter produção. Então são investidores do capitalismo selvagem. O método arcaico. A revista Carta Capital tinha um dado sobre o milho, dizendo que a produtividade do milho brasileiro é mais ou menos a metade do milho americano. São assim, uma coisa de 5 toneladas por hectare, enquanto lá são 10. Né? Quer dizer, há uma margem toda de intensificação da agricultura, que é isso que deveria ser feito. Né? Que entra o aspecto da tecnologia. Quer lucrar sem investir muito. Isso, os cientistas, inclusive, pregam isso, né? Eles pregam que, na realidade, o que nós devemos fazer é o quê? Fazer investimentos tecnológicos, né? O tipo de uma revolução verde, aquela mesma revolução que aconteceu na década de 60, 70, que acabou levando aquela parafernália de equipamentos para o campo, acaba levar também essa parafernália de tecnologia, vamos dizer assim, para evitar que haja, por exemplo, mais devastação em relação ao quê? Em relação ao campo. Né? Inclusive agora os ruralistas eles pregam, você viu o caso da Amazônia, eles querem colocar dentro, colocar esse 80%, por exemplo, de preservação da Amazônia, mas considerando as áreas já desmatadas. Então existe isso já é uma forma de anistia. Né? Por exemplo, os pequenos agricultores não teriam a responsabilidade de replantar o que foi devastado. Podiam usar, e aí é outro problema, né? Usar eucalipto. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, o cara que usa eucalipto para replantar a floresta tropical é caso de cadeia. Né? Porque o eucalipto, a quantidade de água que ele chupa da terra, você vai acabar secando o rio, secando o brejo, secando qualquer coisa assim mesmo. É isso? Pelo menos que a biodiversidade é mínima na plantação de eucalipto. Você vê, por exemplo, o que vem acontecendo no sul da Bahia. Não é no sul da Bahia? O que vem acontecendo no sul da Bahia? Hoje, por exemplo, no sul da Bahia, nós temos lá uma grande produção de celulose. Não é isso? Mas o que acontece com a produção de celulose? O que os ecologistas chamam a produção de celulose? Deserto verde. Ou seja, a região está sendo sugada. Eu não sei qual é a quantidade, não sei se é 50 ou 60, eu não sei, litros de água, que é uma árvore, por exemplo, de 40, 60 metros de altura, ou um pouco menos, do eucalipto, vamos dizer assim, 30, 40 metros, quanto que ela chupa de água do solo. Então plantar eucalipto no lugar de vegetação natural é o fim da picada. Né? A preservação, por exemplo, da mata ciliar, ela deve ser preservada, porque senão os rios começam a ter processo de assoreamento.
Quer dizer, aí entra em choque a questão agrícola, né, da expansão do capital, dos investimentos, né, e também a questão também da questão ambiental. Sem dúvida. Um detalhe também que a gente pode colocar é em relação, por exemplo, à questão do movimento sem terra no Brasil, né? Eu não sei se porque o Lula terminou seu mandato, ou eu, por exemplo, que não estou fazendo grandes leituras, eu estou sentindo que o movimento sem terra parece que ele está diminuindo no Brasil. Não sei. Porque nós tivemos algumas estatísticas, lembra daquelas estatísticas? Não sei se essas estatísticas são viáveis, ou se é uma estatística do mundo ruralista, que diz que o Bolsa Família acabou resolvendo o problema de muita gente, por isso essas pessoas talvez não estivessem seguindo o cortejo do movimento sem terra. Mas vamos voltar então, porque a porta de saída do Bolsa Família ainda é bem estreita, né? Isso que eu tô falando, até um exagero, porque dizem que o campo acaba registrando carteira profissional, então o cara passa de uma economia informal para uma economia formal e não há mais necessidade da reforma agrária, que a reforma agrária já é um fator antigo, já tem uma conversa aí no mundo político. Eu não sei como é que vocês pensam. Não, me parece muito razoável. Não, me parece isso tudo muito razoável, porque a questão gira bem nesse ponto, né? Ao mesmo tempo que nós temos essa agilidade toda para fazer esse código, nós temos uma escalada de violência no campo, né? Apesar, eu acho que esse fato da desmobilização é provável mesmo, dos movimentos sociais estarem sendo, alguns dizem, cooptados, né, pelo governo, mas de fato você vê que a questão agrária brasileira, se é que devemos chamar assim, ela persiste. Nós tivemos assassinatos aí de liderança semana passada, esta semana de novo. Um deles era sobrevivente de outras tentativas, né? E assim, coisas que repetem irmã Dorothy Stang, Chico Mendes e tantos outros casos, né? E levam, né, a uma percepção assim tecnocrática da coisa, de que o problema rural, o problema não é de estrutura, de distribuição, o problema é falta de um código, a falta de uma lei que se adeque a isso, né? E de aplicação da lei. Na verdade. Agora, até há uma fiscalização ambiental. Hoje em dia há muitos relatos disso. Você tem problemas, você tem um sítiozinho, lá você corta uma árvore, você toma multa, é complicado. A fiscalização é dura nesse quesito, né? Agora, alterar essas partes estruturais é bem mais complicado, né? Mexer na estrutura da terra. Bom, ainda vamos ter muito debate em torno do tema. É pouco provável que o código, do jeito que foi aprovado na Câmara, passe no Senado, até porque a presidente se considerou derrotada, já que não queria a inclusão do item de anistia aos devastadores até 2008. Né? Só seriam penalizados os que devastaram a partir da lei ambiental de 2008, se a proposta do novo código fosse aprovada como está. É pouco provável que seja, mas também a gente tem de considerar que as leis muitas vezes saem de cruzamento de jacaré com cobra d'água, apadrinhado por uma paca, e a chance de sair um OVNI do Senado é ainda maior do que a que a gente teve na Câmara. Bom, voltamos a discutir esses e outros temas importantes da atualidade em próximos Oficinas Cast. Agradeço ao professor Dario, ao professor Simões, e se tiverem interesse, quiserem mandar perguntas, basta acessar a nossa página na internet, oficinadoestudante.com.br. Até a próxima!